Olá a todos, eu me chamo João Pedro Bueno e sejam bem-vindos ao meu vídeo, onde vamos explorar um quebra-cabeça clássico, que são as Torres de Hanoi. Este jogo é muito mais do que um simples passatempo. Ele é uma excelente forma de entender um conceito fundamental da programação à recursão. Vou explicar o algoritmo de forma recursiva, mostrando ele funcionando passo a passo. E depois vamos ver o código em Java, em ação, para diferentes números de disco, medindo o tempo e a quantidade de movimentos. Para quem não conhece a Torre de Hanoi, ela vai consistir em... Cadê? Peraí, a imagem da Torre de Hanoi? Ok. A Torre de Hanoi, ela vai consistir em três pinos. Três pinos, que são chamados de vareta ou estacas. Então, são esses três pinos e um número de discos, de tamanhos diferentes, como você pode ver, que está formando uma torre, que são um total de oito discos. No início, todos os discos No início, todos os discos estão empilhados em ordem decrescente, de tamanho de um pinus. O objetivo do jogo é mover todos os discos do pino de origem para o pino do destino, seguindo três regras simples. As regras simples são: apenas um disco pode ser movido por vez. Regra 2: nunca um disco maior pode ser colocado em cima do disco menor. É permitido usar o pino auxiliar para armazenar discos temporariamente. Então, em geral, o que você vai ter que fazer nesse jogo é: você vai ter que pegar esses discos, retirar eles de forma que o maior não pode ficar em cima do menor e formar essa torre em outro pino, que é esse aqui. De alguma forma você tem que mover esses pinos de forma objetiva, formando essa torre aqui, do jeito que tá aqui, do maior para o menor, para esse lado aqui. Eu irei fazer um vídeo mostrando como que se joga e demonstrando como que funciona esse jogo. Mas esse vídeo vai ficar mais ou menos logo depois dessa breve explicação do que é a Torre de Hanoi. Mas esse jogo parece simples, para poucos discos. Para poucos discos é fácil e você não tem que fazer muito movimento. Mas para muito disco é muito complicado, porque você vai ter que mover, como igual esse aqui, 8 discos. Você vai ter que mover esses discos, certo? De uma forma bem pensada, porque esse disco aqui, certo? Ele pode estar aqui, mas esse aqui não pode estar em cima desse aqui. Então você vai ter que ficar movimentando várias e várias vezes esses discos assim, fazer vários movimentos para poder mover essa torre para cá. Mas a complexidade cresce exponencialmente, porque isso que a recursão nos ajuda a desvendar. A recursão é uma técnica onde a função chama a si mesma para resolver um problema. Nas torres de Hanoi, o problema de mover o número de disco pode ser dividido em problemas menores, similares ao original. Vamos pensar na solução recursiva entre os passos principais. É, eu vou deixar mais essa parte da demonstração da Torre de Hanoi no vídeo que eu irei fazer aqui. Eu irei colocar no vídeo certinho, de uma forma bem objetiva, fazendo com que vocês entendam. Como eu tinha mencionado anteriormente, que eu ia fazer um vídeo explicando como que funciona e como que é o jogo da Torre de Hanoi, ele é um pouquinho complicado, mas é bom para exercitar, passar o tempo, exercitar os pensamentos, a mente. Então vamos lá. Como eu tinha mencionado, a pirâmide tem que ficar do mesmo formato. Você vai ter que passar desse mesmo formato 1, 2, 3, 4 para a função C, certo? E você vai ter que movimentar uma peça por vez e o maior não pode estar em cima do menor. Então, você vai ter que pensar bastante antes de ficar movimentando as peças. Então, vamos lá. Passar um para o C. Eu vou tentar passar o 2 para cima do 1, certo? Você viu que não deu certo. Por que não deu certo? Porque o 2 é maior que 1. Então, eu vou passar o 2 para a função B. Após eu passar o 2 para a função B, eu vou passar o 1 para cima do 2. E vou jogar o 3 para a função C. Após eu fazer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar o 1 para cima do 3, o 2 para cima do 4 e o 1 para cima do 2 de novo. Para que eu fiz isso? Para eu poder pegar essa função 3 e jogar para a função B, para o pino B. Joguei o 3 para o pino B. Após eu fazer isso, eu vou movimentar a peça 1 para o C, jogando o 2 para cima do 3.
e o 1 para cima do 2. Por quê? Por causa que eu não posso movimentar a peça menor para cima do maior. Então, eu tenho que fazer todos esses movimentos. Após eu fazer esse movimento, eu irei passar o pino 4 para a função C, porque é onde que eu desejo que o pino fique, certo? Eu jogarei o 2 para cima do A, o 1 para cima do 2, aí eu vou fazer isso aqui. Vou jogar o 3 para cima do 4, eu vou mudar o 1 de lugar pro B, porque eu quero passar o 2 para cima do 3. E o 1 para cima do 2. Pronto, deu certo. Eu consegui fazer ainda com apenas 19 movimentos. Certo? Mas se quanto mais disco tiver, maior será seu movimento. Agora que vocês já viram e sabem como funciona a Torre de Hanoi, estarei agora apresentando o meu código que tem a lógica que segue o conceito desse jogo, certo? Primeiramente, iremos falar sobre essa classe, Torre de Hanoi, que essa classe é a principal. O código vai funcionar em cima dela. Que vocês podem perceber que essa classe aqui, Torre de Hanoi, é o mesmo nome da pasta. Porque se for diferente, vai dar erro aqui, ó. Deu erro. Então, tem que ser igual. Como que você... Como vocês podem ver, temos uma variável movimento, que é static, long. Qual que é a função dessa variável? Ela serve para contar o total de operações de movimento, usando a função long. Porque o número de movimento cresce muito rápido. No método main, nessa função main aqui, definimos quais instâncias de discos queremos testar, que é disco 1 até disco 10, disco 20, disco 30, disco 40, disco 41, certo? Que eu vou mostrar aqui na imagem aqui, ó. Disco essas bolinhas aqui, ó. Vocês podem ver. Então, só pra você ver a dificuldade. Aqui tem 8 discos. Agora imagina fazer isso com 40 ou 41 discos aqui pra... 41 discos pra você movimentar com só apenas 2 pinos. E usamos um laço for. Nós usamos esse laço for para chamar a função executar Hanoi para cada uma delas. A função executar Hanoi é responsável por orquestrar a execução para cada instância. Ela primeiro vai zerar o contador de movimento. Após ela zerar o contador de movimento, vai marcar o tempo inicial, chama a nossa função recursiva resolver Hanoi, marca o tempo de final, vai calcular a duração e finalmente ela vai imprimir o resultado. Essa parte do código, ela tem como formato de quê? Ela tem como objetivo de quê? Ela vai formatar o tempo em horas, minutos, segundos e milissegundos. Pra quem não entendeu, ela vai ficar nesse formato aqui. No meu aqui tá só horas e minutos. Mas aqui ela vai estar o contador de segundos e milissegundos. Por isso que ela tem esse formato aqui. A cereja do bolo é a função resolver Hanoi. Essa é a nossa função recursiva. Esse int n, esse origem, char destino e char auxiliar, eles vão ter função do quê? Esse int n, ele vai ser o número de disco. Já essas partes aqui, esse origem, destino e auxiliar, eles vão ser os pinos representados por caracteres. Essa função if, n é igual a 1, elas vão ter como... Elas vão trabalhar mais ou menos dessa forma. Eles vão mover n-1 disco da origem para o pino auxiliar. Agora vai para a parte mais importante, a parte que deixa o pessoal mais ansioso, que é o quê? Que é a parte de executar o código. Agora vamos botar esse código em ação, vamos ver se ele tá dando certinho. Aqui tá apresentando erro. Aí, vamos ver o que é. Não, é só um negocinho que eu esqueci de colocar. Ponto e vírgula. Mas olha, se eu esquecer de colocar esse ponto e vírgula, certo? O código não ia rodar, ó. Ele ia apresentar erro e não ia rodar. Por um ponto e vírgula. Olha que o meu código é pequenininho, certo? É de 48 linhas e é pequeno. Agora imagina um erro desse aqui, pequenininho, e um código de 2.000 linhas. Imagina você ter que caçar em 2.000 linhas aonde tem um erro simples desse. E olha que tem vezes que o erro nem é isso, um erro é uma coisa simples. Fica apresentando erro que fica dando dor de cabeça, mas essa é a vida do programador. Agora vamos fazer a execução do código. Vamos ver se ele está executando da forma que eu queria. Porque eu deu trabalho criar esse código aqui, ó, fi. Foi um pouquinho trabalhoso, não foi fácil não, mas nós conseguimos.
Vamos ver se o código tá executando certinho, bonitinho. Vamos ver. Executando para discos 1, tá executando bonitinho. Executando para 10 discos. 10 discos é o quê? Vou te mostrar aqui, ó. 10 discos. Aqui tem 8 discos, certo? Então, aqui, para ter 10 discos, teria que aumentar mais dois discos desse, entendeu? Então seria mais complicado, porque você ia ter que movimentar mais peças, certo? Você ia ter que movimentar mais peças só nesses 3 pinos aqui. Seria bem mais trabalhoso, porque você tinha que, como a regra nesse jogo, que é o quê? O maior não pode sair em cima do menor, então tem que ser do maior para o menor, formando essa torre aqui. E a lógica desse jogo é o quê? Você vai passar essa torre para cá, para esse pino daqui. Então, é um pouquinho complicado. Se quanto mais pinos tiver, quanto mais disco tiver, mais complicado vai ser. Então, aí tá. Vocês estão vendo aqui que meu código tá executando, certo? Aí você deve estar pensando, nossa, esse código aqui deve estar errado, deve estar super errado. Porque ele gastou ele fez um movimento e gastou nem um segundo, nem um milissegundo, certo? Ele fez 1023 movimentos e gastou só um milissegundos. Gente, como eu posso falar? Como que os computadores de hoje em dia são muito rápidos, certo? Então, isso vai ser com a velocidade do computador, do processamento do computador. Por isso que está sendo rápido assim. Igual, 40 discos não saiu o resultado por quê? Não é porque o código está errado. É por causa que o tempo que está gastando para fazer o movimento desses 40 discos é muito alto, você entendeu? Vai dar, pelas lógicas aqui que eu tava conversando com os amigos, esses 40 discos vai dar mais ou menos umas 2 a 3 horas. Você entendeu? Então o código tá rodando perfeitinho. Esse tempo gasto aqui é rápido demais, mas isso é por causa que o computador de hoje em dia são todos rápidos, entendeu? Isso trabalha de acordo com o computador. Se fosse os computadores de antigamente, que era lento, que era, como pode falar, fracos nos processadores, o tempo seria mais gasto para ele trabalhar, entendeu? Ele não ia ter a velocidade que ele tem hoje, certinho? Por isso que tá dando esse pouquíssimo tempo. Igual aqui, ó. 30 dias, já gastou 1 segundo, 592 milissegundos. Entendeu? E fez o quê? Foi ó o tanto de movimentos que eles fizeram aqui em tão pouco tempo. Já para 40 discos, ainda tá rodando. O código ainda tá rodando. Eu vou deixar aqui executando, certo? E quando acabar de executar, eu coloco aqui no vídeo, certinho? Como eu tinha falado anteriormente sobre o meu código aqui, ó, ele gastou, que pra você ver que é o mesmo código aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, deixa eu fechar aqui a pasta, mesmo código aqui, ó, não mudou nada, a mesma coisinha. Isso aqui foi uma anotação que eu fiz por causa que eu tava esquecendo muito na hora de apresentar um código, mas aí tá. Aqui o código aqui, ó, essa página aqui é de 40 dias, ele gastou 47 minutos, 24 segundos e 568 milissegundos. Mas olha a quantidade de movimento que ele fez. Certo? Eu nem sei falar, eu nem vou saber falar esse número certinho, certo? Mas a quantidade de movimento que ele fez é o tempo que ele gastou, entendeu? Então, como eu tinha mencionado, isso é a velocidade do negócio, do computador, entendeu? Isso vai do computador, entendeu? Agora esse aqui de 41 discos. O do meu amigo, de todos meus amigos que estão fazendo esse projeto, deu 3 horas, entendeu? Vai ser, vai ser, o meu vai dar mais ou menos 3 horas também pra sair esse 41 discos, porque a quantidade de movimento que ele fez para 40 discos, certo? Então, para 41 discos, ele meio que vai duplicar ou triplicar, mano, a quantidade de discos. Quer ver aqui, ó? 30 discos. Aumentou, deu isso aqui. Aumentou 10 discos, deu isso aqui, certo? Vai aumentar um disco, vai aumentar mais isso aqui, mais o tempo. Por causa que, ó, vai ter mais ou menos umas 8 e 4, certo? Vai ter mais ou menos já tem uma hora e pouquinho que eu fiz isso aqui, ainda não executou esse de 41 segundos, entendeu? Então, vai demorar muito. Mas é isso, esse é meu código. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado, certo? O código não é tão complicado, ele não é tão grande, certo? Essa função que vai ser a função daquela parte de trabalhar com os pinos, certo? Movimentar os pinos, entendeu? O resumo do resumo, essa aqui é a parte que vai trabalhar com os pinos. E é isso, família. Espero que todos tenham gostado. E esse é o vídeo de hoje. Tchau, gente!